Bom dia, alunos do segundo ano da Escola José Elton de Lima. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, não é? Nós que já estamos há alguns dias sem nos ver, nos retornamos a nos encontrar hoje, ok? Pois bem, hoje teremos aula de História. E sobre o que vamos falar hoje na nossa aula de História? Sobre elementos naturais e culturais. Este assunto se refere a imagens, a paisagens que costumamos ver cotidianamente. Pois bem, elementos naturais seriam aqueles elementos que foram postos aonde estão pela natureza, ok? São elementos que existem naturalmente. O que seria um exemplo de um elemento natural? Pronto, uma árvore que nasceu no seu quintal, muito bela e bonita, é um elemento natural. Se você olhar para o céu e observar as nuvens, é um elemento natural. Um riacho, né, que a natureza construiu ali naquele local, é um elemento natural. E tia Wanda, e a ponte para transportar o riacho? Aí já não é um elemento natural. Será chamado nesta aula de hoje de elemento cultural, mas possui outros nomes, como elemento não natural. Então, o riacho é um elemento natural, mas a ponte já foi feita pelo homem, não foi pela natureza. A ponte para atravessar o riacho, nós já chamamos de elemento cultural, ok? O que mais seria? Vamos dizer assim, olhamos para o céu e vemos as nuvens. É natural, é um elemento natural feito pela natureza, mas se você olhar para o céu e ver um avião, aí já não é um elemento natural, já foi construído pelo homem, já é um elemento cultural, ok? Então, natural seria aquilo que foi posto ali, que foi construído, que foi feito pela natureza. E cultural seria aquilo que o homem construiu, aquilo que o homem realizou, ok? Entendido? Muito bem. Então agora vamos para a nossa atividade de hoje. Bom dia, alunos do segundo ano, não é? Hoje é dia 9 de setembro, quarta-feira. Estamos trabalhando o 6º dia da nossa apostila volume 5, ok? Apostila nova, exatamente. Primeira questão de hoje: circule o que não é natural nesta paisagem, ou seja, foi construído pelas pessoas. Então aqui nós temos a vegetação, nuvens, árvores, riacho, uma ponte, né? Então a única coisa aqui que foi construída pelas pessoas foi a ponte. Aí você irá circular, ok? Segunda questão: pinte apenas os elementos naturais. Então, nesta imagem aqui, o que eu posso encontrar, localizar, que não foi feito pelas mãos do homem, que não foi criado pelo homem? Vamos encontrar? Temos aqui, ó, as árvores, a vegetação, a nuvem, a cachoeira, o riacho, mais árvores, mais vegetação, ok? Você encontrou algo mais? Você encontrou outras paisagens aqui? Você encontrou algo mais que é uma vegetação natural, realizada pela natureza? Ok, se você encontrou, você pode estar pintando. Aí quando você tirar a foto que mostrar, eu vou localizar, ok? Vamos para o verso da folha. Ok, meus queridos, a questão 3 do verso desta folha é uma questão pessoal, né? Então cada aluno tem a sua resposta. Temos aqui: desenhe a paisagem que você observa ao redor de sua moradia ou no caminho de sua casa até a escola. Então, próximo à sua moradia, próximo à sua casa,
o que é que você observa? A paisagem, qual é a paisagem que há próximo à sua casa? Aí você vai desenhar aqui, ok? Ah, tia Wanda, eu não queria desenhar a paisagem próxima à minha casa, não. Tudo bem. Você desenha, então, paisagens que você encontra no caminho da sua casa para a escola. Tá bom? Você desenha aqui, tá? Tudo, tia Wanda, não cabe. Eu entendo. Então, você vai desenhar apenas algo que represente a paisagem que existe próximo à sua casa. Ou então, você vai desenhar alguma coisa que represente a paisagem que você encontra do caminho para a escola. Certo? O que você encontra da sua casa até a escola? O que você tem próximo à sua casa de paisagem natural? É uma lagoa? É uma mata? São árvores? São muitas flores? Então você vai desenhar aqui, ok? Agora responda, quais elementos naturais você desenhou? Então, o que você desenhou aqui de elemento natural, você vai escrever o nome da figura aqui. As figuras, não é? Que você desenhou. Você pode escrever as árvores, se você desenhou árvores. Se você desenhou árvores e lagoas, então árvores e lagoas. Então, o que você desenhar aqui, você vai escrever aqui o nome, ok? Item B. E quais elementos culturais, ou seja, que foram construídos pelos seres humanos, você desenhou? Então, aqui, juntamente com este desenho que você desenhou, os elementos naturais que tem próximo à sua casa, você desenhou também os elementos não naturais. Por exemplo, próximo à sua casa tem poste. Então, você, além de desenhar aqui as árvores, você também desenhou os postes que tem próximo à sua casa. Aí você escreve aqui, poste. Além das árvores e da lagoa que você tenha desenhado e do poste, você desenhou também uma ponte que tem próximo à sua casa. Ou então uma pracinha que tem próximo à sua casa, que não é um elemento natural, foi feito pelo homem. Aí você vai escrever o nome aqui também. Ok? Item C. Você acha que, para que os elementos culturais fossem construídos, houve a preocupação com a conservação da natureza? Aí você vai dizer aqui sim ou não e por quê. Né? Por exemplo, eu conheço uma ponte que ela é próximo à minha casa, que quando ela foi construída, houve uma preocupação com a lagoa. Ela fica próxima a uma lagoa. Então, ela foi uma ponte muito bem construída e ela permite que a água da lagoa escoe por baixo dela e passe para o outro terreno, não ofendeu a lagoa e permitiu que as pessoas passassem com segurança, né? E até enxuto pela lagoa, por cima dessa ponte. Então, se fosse eu, já diria assim, você acha que para que os elementos culturais fossem construídos, houve a preocupação com a conservação da natureza? Aí eu diria sim. Em alguns casos, como por exemplo uma ponte que foi construída próximo à minha casa. E não em muitos outros casos, em que pontes foram construídas, casas foram construídas sem se preocupar que estava destruindo a natureza. Ok? Então são perguntas... aliás, são respostas pessoais. Lembrando que aqui você irá desenhar uma paisagem que tem próximo à sua casa. E dentro dessa paisagem que você vai desenhar,
precisa ter elementos naturais e elementos não naturais. Por exemplo, próximo à sua casa tem uma mata, aí você vai, desenha. Próximo à sua casa não tem mata, tia Wanda, tem só um matinho próximo à minha casa e lá nasceram muitas flores, aquelas flores copo de leite. Então você desenha, né, as flores que nascem plantadas pela natureza que tem próximos à sua casa. E também desenha algo próximo à sua casa que não é natural, que é cultural, que não foi feito pela natureza, mas pelo homem. Por exemplo, perto da sua casa tem poste, você desenha. Perto da sua casa tem uma pracinha, aí você também desenha. Ok? Elementos naturais e não naturais. Aí baseado no desenho é que você vai estar respondendo as outras questões. Tá certo? Então foi essa a nossa aula de hoje, falando sobre elementos naturais e sobre elementos culturais. Tá bom? Até amanhã!